Lamento, Luciana, mas você está demitida. Foi isso o que ela ouviu do chefe, quando chegou atrasada porque estava com problemas pessoais. Mas antes de sair, o chefe lhe deu um conselho em tom de ironia. E Luciana decidiu arregaçar as mangas e colocar em prática. 2 anos depois, ela se tornou uma empresária próspera. E, para sua total surpresa, o homem que a demitiu estava lhe pedindo emprego. Esta é a história de uma mulher que perdeu tudo e transformou a dor na maior vingança que o destino poderia preparar. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. O despertador tocou às 5h40 da manhã, mas Luciana já estava acordada há 20 minutos, olhando o teto do quarto com os olhos ardendo de cansaço. Lara tinha tido febre naquela semana, mais uma noite mal dormida, mais um dia para sobreviver. Aos 35 anos, ela sentia que carregava o peso de uma vida inteira nas costas. Levantou-se em silêncio, enrolada no roupão surrado que ganhara da mãe anos atrás, e caminhou até o quarto ao lado. Lara dormia tranquila, os cabelos castanhos espalhados no travesseiro, o rostinho angelical iluminado pela luz fraca do abajur. 9 anos de pura inocência, protegida de toda a tempestade que desabava sobre a vida delas. Meu amor, hora de acordar, sussurrou Luciana, acariciando os cabelos da filha. Lara abriu os olhos devagar, espreguiçando-se. Já, mãe? Ainda está escuro? Eu sei, filha, mas a mamãe precisa sair cedo hoje. Você vai tomar café com a dona Neuza, está bem? A vizinha do apartamento ao lado era um anjo na vida de Luciana. Desde a separação, dona Neuza ajudava com Lara sempre que possível, sem cobrar nada além de um sorriso e um abraço. Enquanto preparava o café da manhã, Luciana sentiu o nó familiar se formar na garganta. Fazia 8 meses que Celso tinha ido embora, levando consigo não apenas suas roupas, mas também qualquer ilusão de que um dia ele seria um bom marido ou pai. A pensão que pagava era uma piada de mau gosto. Mal dava para comprar o material escolar de Lara. E as visitas? Essas eram ainda mais raras que um milagre. Mãe, o papai vai vir me buscar no fim de semana? Perguntou Lara, mastigando uma torrada com geleia. Luciana engoliu em seco. Celso tinha prometido buscar a filha no último sábado e simplesmente não apareceu. Nem uma mensagem, nem uma ligação. Não sei, filha, mas se ele não vier, a gente faz pipoca e assiste aquele filme que você quer. Combinado? Os olhos de Lara brilharam, mas Luciana conhecia bem aquele brilho. Era a tentativa da menina de parecer feliz quando, na verdade, estava desapontada. Mais uma vez, às 7 horas, Luciana estava no ônibus lotado rumo ao centro da cidade. Seu reflexo no vidro da janela mostrava uma mulher cansada, com olheiras profundas e um rosto que parecia ter esquecido como sorrir de verdade. Trabalhava como secretária na empresa Silveira Serviços, uma prestadora de serviços para condomínios. O salário não era ruim, mas nunca parecia suficiente. Quando finalmente chegou ao escritório, eram 7h35. 15 minutos de atraso. Bom dia, Luciana, cumprimentou Marcela, a recepcionista. O senhor Rafael já chegou e perguntou por você. O estômago de Luciana se apertou. Rafael Silveira era um chefe justo, mas ultimamente andava irritado e impaciente. Problemas com o sócio, diziam os corredores da empresa. Obrigada, Marcela, vou até lá. Luciana bateu na porta da sala do chefe, o coração acelerado. Entre. Rafael estava sentado atrás da mesa, os olhos fixos na tela do computador. Aos 42 anos era um homem imponente, de ombros largos e cabelos grisalhos nas têmporas que lhe davam um ar ainda mais sério. Charmoso, admitia Luciana para si mesma, mas completamente inacessível. Senhor Silveira, bom dia. Desculpe o atraso. Luciana, precisamos conversar. Ele a interrompeu sem tirar os olhos da tela. E naquele momento, pelo tom frio da voz dele,
Luciana soube que sua vida estava prestes a desmoronar ainda mais. Rafael finalmente ergueu os olhos da tela do computador e Luciana sentiu o peso daquele olhar atravessá-la como uma lâmina afiada. Ela conhecia aquela expressão. Era a mesma que ele usava quando precisava tomar decisões difíceis nos negócios. "Sente-se, por favor", disse ele, indicando a cadeira à frente da mesa. Luciana obedeceu, as mãos tremendo levemente enquanto alisava a saia do uniforme. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som do ar-condicionado. "Luciana, você trabalha aqui há quanto tempo?" 3 anos, Sr. Silveira." 3 anos, repetiu ele recostando-se na cadeira. Sempre foi uma funcionária competente e organizada, mas nos últimos meses fez uma pausa passando a mão pelo rosto cansado. "Esta é a 3ª vez que você se atrasa na mesma semana. O relatório da construtora Montenegro, que deveria estar pronto ontem, ainda não foi entregue. Isso me deixa em uma situação complicada." "Eu sei, Sr. Silveira, e peço desculpas." Luciana sentiu a voz falhar. "Minha filha está com uma virose. Passei a noite no pronto-socorro com ela. Eu não tive escolha." "Todos nós temos problemas pessoais, Luciana." Ele a interrompeu, o tom mais duro. "Eu também tenho. Minha empresa está enfrentando questões sérias com meu sócio, questões que podem me levar à falência, mas isso não me dá o direito de comprometer meu trabalho." As palavras caíram sobre ela como pedras. Luciana sentiu os olhos arderem, mas se recusou a chorar. Não ali, não na frente dele. "Por favor, Sr. Silveira." A voz saiu em um sussurro, desesperado. "Eu preciso deste emprego, tenho uma filha pequena, sou mãe solteira. Meu ex-marido mal paga a pensão. Se o senhor me der mais uma chance, eu prometo que..." "Luciana." Ele levantou a mão, interrompendo-a novamente. "Eu entendo sua situação, de verdade, mas não posso administrar uma empresa baseando-me em problemas pessoais dos funcionários. Você tem que entender que isso é um negócio." "Então o senhor está me demitindo?" A pergunta saiu em um fio de voz. Rafael suspirou, longamente, e por um breve instante, Luciana viu algo que parecia ser culpa nos olhos dele, mas durou apenas 1 segundo. "Sim, vou pagar todos os seus direitos, é claro, mas preciso de alguém em quem possa confiar para estar aqui no horário, todos os dias." A sala começou a girar. Luciana agarrou-se aos braços da cadeira, tentando processar o que estava acontecendo. Como pagaria o aluguel? Como compraria comida para Lara? O que diria para a filha? "Senhor Silveira, por favor." Agora as lágrimas escorriam livremente pelo rosto dela. "Eu imploro, não faça isso. Eu vou melhorar, vou dar um jeito, vou... Talvez você devesse considerar abrir uma empresa de babás ou de limpeza", disse Rafael, voltando a olhar para o computador, claramente desconfortável com a cena. "Algo mais flexível que se adeque melhor à sua situação. Mas aqui, infelizmente, não posso mantê-la." Aquelas palavras foram como um tapa na cara. Luciana levantou-se, as pernas bambas, a visão embaçada pelas lágrimas. A humilhação queimava sua pele, sufocava sua garganta. "O senhor não tem ideia do que está fazendo", disse ela, a voz trêmula, mas carregada de uma dor profunda. "Um dia, o senhor vai precisar de uma segunda chance e vai entender o que é ser descartado quando mais precisa de apoio." Rafael ergueu os olhos, surpreso com a resposta dela, mas Luciana já estava saindo da sala, batendo a porta com mais força do que pretendia. No banheiro da empresa, trancada em um dos boxes, Luciana finalmente desabou. Chorou como não chorava há meses, o corpo sacudindo com soluços violentos. Não era apenas a demissão, era o acúmulo de tudo: o casamento fracassado, a solidão, a luta diária, o cansaço, a sensação de estar sempre a um passo de cair no abismo. Quando finalmente saiu do prédio, carregando a caixa com seus pertences pessoais, Luciana olhou para o céu nublado de São Paulo e fez uma promessa silenciosa para si mesma. Um dia, ela ia se levantar. Um dia, ela ia provar seu valor. Um dia, Rafael Silveira ia se arrepender de tê-la subestimado. Luciana empurrou a porta do apartamento com o ombro, equilibrando a caixa de papelão nos braços.
Eram apenas 2 horas da tarde, mas parecia que tinha vivido um ano inteiro naquela manhã. Depositou a caixa no sofá e sentou-se ao lado dela, olhando para as paredes descascadas da sala. O apartamento era pequeno, 2 quartos minúsculos, mas era o que conseguiam pagar. "Mãe!" A voz de Lara veio do corredor. A menina devia ter ouvido a porta. Luciana enxugou rapidamente os olhos e forçou um sorriso. "Oi, meu amor. O que você está fazendo aqui? Não estava na Dona Neuza? Ela me trouxe porque disse que você ia chegar cedo hoje." Lara aproximou-se, os olhos curiosos fixos na caixa. "Por que você trouxe essas coisas do trabalho?" A pergunta inocente perfurou o coração de Luciana como uma flecha. Como explicar para uma criança de 9 anos que o mundo nem sempre é justo? Como dizer que a mãe tinha falhado mais uma vez? "Senta aqui." "Comigo, filha." Luciana deu um tapinha no sofá ao lado. Lara obedeceu, aninhando-se contra a mãe. Luciana abraçou a filha, respirando o cheiro de shampoo infantil nos cabelos dela. Era seu porto seguro, sua razão de continuar. "Lara, a mamãe não vai mais trabalhar naquela empresa." "Por quê? Você não gostava de lá?" "Gostava, sim, mas às vezes as coisas mudam e a gente precisa procurar novos caminhos." "Você arranjou um trabalho melhor?" Os olhos de Lara se iluminaram. "Ainda não, meu amor, mas vou procurar, pode deixar." Lara ficou em silêncio por um momento, processando a informação com a seriedade de quem já tinha aprendido cedo demais sobre as dificuldades da vida. "A gente vai ter que sair daqui?" A pergunta apertou ainda mais o peito de Luciana. Lara tinha apenas 9 anos, mas já carregava preocupações que não deveria ter. "Não, filha, a gente vai ficar aqui, eu prometo." Mas enquanto dizia isso, Luciana sabia que era uma promessa que talvez não conseguisse cumprir. Naquela noite, depois de colocar Lara para dormir, Luciana sentou-se à mesa da cozinha com as contas espalhadas à sua frente. A luz branca da lâmpada velha iluminava os números impressos nos boletos. Aluguel, luz, água, escola de Lara, supermercado. Fez as contas 3 vezes, na esperança de que o resultado mudasse magicamente. Não mudou. Com a rescisão que Rafael pagaria, ela conseguiria sobreviver 2, talvez 3 meses. Depois disso, não queria nem pensar. Pegou o celular e abriu o grupo de mensagens das mães da escola de Lara. Odiava fazer aquilo, mas não tinha escolha. "Oi, meninas. Alguém conhece alguma vaga de emprego? Preferencialmente como secretária ou assistente administrativa. Qualquer informação ajuda muito." As respostas foram aparecendo aos poucos. Mensagens de apoio, emojis de força, mas nenhuma vaga concreta. Até que uma mensagem chamou sua atenção. Era de Fernanda, uma das mães que trabalhava como advogada. "Luciana, o mercado está difícil. Você já pensou em empreender? Muita gente está fazendo bico de faxina cuidando de criança. Conheço várias famílias que procuram serviços assim." Luciana releu a mensagem 3 vezes. Empreender. A palavra ecoava na cabeça dela, misturada com a voz sarcástica de Rafael. "Talvez você devesse considerar abrir uma empresa de babás ou de limpeza." Fechou os olhos, sentindo a raiva ferver no estômago. Ele tinha dito aquilo para humilhá-la, para diminuí-la. Como se cuidar de crianças e fazer limpeza fossem trabalhos indignos. Como se ela não tivesse valor suficiente para algo melhor. Mas e se ela virasse aquela humilhação de cabeça para baixo? Abriu o notebook velho que tinha ganhado de Celso anos atrás, quando ele ainda fingia ser um marido decente, e digitou no Google: "Como abrir uma empresa de prestação de serviços." A tela se encheu de resultados. Luciana começou a ler, e quanto mais lia, mais uma ideia começava a se formar em sua mente. Não seria fácil. Seria, na verdade, a coisa mais difícil que já tinha feito na vida. Mas talvez, apenas talvez, aquela fosse sua chance de se levantar. E quando se levantasse, Rafael Silveira ia ver do que ela era capaz. Enquanto isso, do outro lado da cidade, em um bairro nobre, Rafael Siqueira refletia sobre a demissão de Luciana. Será ele tinha agido errado com ela? A consciência estava pesando, mas Rafael tinha que ser firme em sua empresa,
mesmo que isso custasse demitir uma boa pessoa. 3 meses haviam se passado desde a demissão. 3 meses, de noites em claro, de cansaço intenso, de contas que se acumulavam, de migalhas no final do mês. Mas também 3 meses de algo que Luciana nunca tinha sentido antes: determinação pura e crua. A LM Serviços, Limpeza e Mais, tinha começado com um celular, panfletos impressos na lan house da esquina e a coragem de bater de porta em porta nos prédios do bairro. Luciana não tinha escritório, não tinha funcionários, não tinha nenhum uniforme decente. Tinha apenas suas próprias mãos, uma lista de contatos e uma vontade férrea de não desistir. O primeiro cliente foi a dona Conceição, uma senhora de 80 anos que morava sozinha em um apartamento no 3º andar. Luciana limpou o apartamento inteiro por R$ 80, um valor ridículo que mal cobria o transporte. Mas quando terminou e viu o sorriso desdentado de dona Conceição, sentiu algo se acender dentro do peito. "Minha filha, você tem mão de ouro", disse a senhora, entregando-lhe o dinheiro. "Pode voltar semana que vem?" Luciana voltou. E voltou na semana seguinte, e dona Conceição começou a indicá-la para as amigas do grupo da terceira idade. "Mãe, você está cansada de novo", observou Lara uma noite enquanto jantavam macarrão instantâneo pela 3ª vez na semana. "Estou, filha, mas é um cansaço bom." Luciana sorriu, massageando os ombros doloridos. "A mamãe está construindo algo nosso. Quando a gente vai poder comer carne de novo?" A pergunta simples perfurou Luciana como uma faca. Lara não estava reclamando, apenas curiosa, mas doía saber que sua filha sentia falta de algo tão básico. "Logo, meu amor, logo." Foi na semana seguinte que tudo começou a mudar de verdade. Luciana estava limpando o apartamento de uma cliente nova quando o celular tocou. Era um número desconhecido. "Alô? Luciana? Aqui é Fernanda, mãe do Pedro, colega da Lara." "Oi, Fernanda. Tudo bem? Olha, eu comentei sobre seu trabalho com uma amiga minha, a Patrícia. Ela é síndica de um prédio aqui na Vila Mariana e está procurando uma empresa de limpeza para fazer a faxina das áreas comuns. Tem interesse?" O coração de Luciana disparou. Um prédio inteiro, e isso significaria um contrato fixo, dinheiro garantido todo mês. "Tenho sim. Pode me passar o contato dela?" "Melhor ainda. Ela quer te conhecer amanhã às 10 da manhã. Posso confirmar?" "Pode. Muito obrigada, Fernanda." Quando desligou, Luciana sentou-se no chão da sala que estava limpando e permitiu-se pela primeira vez em meses sentir esperança. No dia seguinte, vestindo sua melhor calça social e uma blusa branca impecavelmente passada, Luciana apresentou-se no edifício solar das Flores. Patrícia era uma mulher elegante por volta dos 50 anos, com um olhar perspicaz que avaliava tudo. "Fernanda me falou muito bem de você", disse Patrícia caminhando pelo hall do prédio. "Mas preciso ser sincera. Estou procurando uma empresa, não uma pessoa. Você tem equipe? Tem CNPJ?" Luciana engoliu em seco. Tinha aberto o CNPJ no mês anterior, mas equipe ela não tinha. "Tenho CNPJ sim. Quanto à equipe, atualmente trabalho com colaboradores autônomos, mas posso montar uma equipe fixa dependendo da demanda." Mentiu, torcendo para que a voz não traísse seu nervosismo. Patrícia observou-a por um longo momento e Luciana sentiu o suor escorrer pelas costas. "Sabe de uma coisa? Eu gostei de você. Tem algo nos seus olhos. Determinação, talvez. Vou te dar uma chance. Quero um teste. Se o resultado for bom, você fica com o contrato de 6 meses. "Sério?" Luciana mal conseguia acreditar. "Sério. Mas preciso que você comece na segunda-feira. São 3 edifícios de 10 andares cada, salão de festas, academia, piscina. Consegue dar conta?" Luciana não tinha a menor ideia de como conseguiria. Não tinha equipe, não tinha equipamentos suficientes, não tinha sequer certeza de que conseguiria fisicamente limpar um prédio inteiro sozinha. Mas olhou nos olhos de Patrícia e respondeu com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. "Consigo." Quando saiu do prédio, Luciana pegou o celular e abriu o grupo de mensagens das mães da escola. Precisava de ajuda, e precisava rápido,
porque essa era a sua chance de provar que era mais do que Rafael Silveira tinha pensado. A segunda-feira chegou rápido demais. Luciana acordou às 4 da manhã com o estômago embrulhado de nervosismo. Havia conseguido reunir 3 mulheres para ajudá-la. Dona Marlene, uma senhora de 50 e poucos anos que trabalhava com limpeza há décadas. Jéssica, uma jovem de 23 anos que precisava de dinheiro extra para pagar a faculdade. E Sueli, vizinha de Luciana, que tinha acabado de perder o emprego em uma fábrica. Não era uma equipe, eram 4 mulheres desesperadas, tentando sobreviver em uma cidade que não dava trégua. Bom dia, meninas. Luciana cumprimentou o pequeno grupo na frente do edifício solar das Flores. Obrigada por estarem aqui. Eu sei que o pagamento não é grande, mas prometo que se isso der certo, todos nós vamos crescer. Juntas. Dona Marlene ajustou o lenço na cabeça e sorriu. Menina, eu já limpei casa de gente rica a vida inteira. Sei muito bem como fazer um lugar brilhar. Pode deixar comigo. O trabalho foi exaustivo. 10 andares, corredores intermináveis, vidraças que pareciam não ter fim. As mãos de Luciana ficaram vermelhas e ásperas. Os joelhos doíam de tanto esfregar piso. As costas clamavam por descanso. Mas cada vez que sentia vontade de desistir, lembrava-se do olhar de desprezo de Rafael quando a demitiu. Talvez você devesse abrir uma empresa de babás ou de limpeza. Aquelas palavras eram combustível. Raiva transformada em força. Às 6 da tarde, quando Patrícia veio inspecionar o trabalho, Luciana segurou a respiração. A síndica caminhou pelo prédio inteiro, passou os dedos pelos corrimãos, examinou os cantos dos corredores, verificou os banheiros comuns. Impecável, disse finalmente, virando-se para Luciana. Você conseguiu uma equipe competente em 2 dias? Luciana sorriu, exausta, mas aliviada. Consegui. Então você está contratada. Quero você aqui toda segunda, quarta e sexta-feira. Vamos conversar sobre valores no meu apartamento. Quando Patrícia entregou o contrato assinado e o primeiro pagamento adiantado, Luciana precisou segurar as lágrimas. Não eram apenas números em um papel. Era dignidade. Era a chance de Lara comer carne no jantar. Era provar para si mesma que conseguia. Naquela noite, Luciana comprou um frango assado na padaria e legumes frescos no mercado. Quando colocou o prato à frente de Lara, a menina abriu um sorriso tão grande que iluminou toda a cozinha. De verdade, mãe? Frango? De verdade, meu amor. Enquanto assistia a filha comer com prazer, Luciana sentiu algo que há muito não sentia. Orgulho. Orgulho de si mesma. Os meses seguintes foram uma montanha russa. Patrícia a indicou para outros 2 prédios. Uma cliente indicou para outra. O boca a boca começou a funcionar. Luciana precisou contratar mais pessoas, comprar mais equipamentos, organizar escalas. Trabalhava 14 horas por dia, mas pela primeira vez via sentido naquele cansaço. Você mudou, mãe, comentou Lara uma noite, enquanto faziam o dever de casa juntas. Mudei como, filha? Você sorri mais. Antes você parecia sempre triste, mesmo quando fingia estar feliz. Agora você parece forte. Luciana abraçou a filha com força. Sabe por quê? Porque agora eu sei que consigo. Consigo cuidar de você. Consigo construir algo nosso. Ninguém mais pode tirar isso da gente. Foi no final do primeiro ano que Fernanda, a advogada amiga de Luciana, ligou novamente. Luciana, você precisa se formalizar melhor. Contratos escritos, nota fiscal, tudo certinho. Posso te ajudar com isso. Mas isso não vai custar caro? Faço de graça para você. Considere meu investimento em uma amiga que está voando. Voando. A palavra ecoou na mente de Luciana. Será que estava mesmo? Naquela noite, sozinha no apartamento depois de colocar Lara para dormir, Luciana abriu o notebook e digitou o nome de Rafael Silveira no Google. Não sabia por que estava fazendo aquilo. Talvez quisesse ver se ele estava bem, ou talvez quisesse ver se ele estava mal. Os resultados a surpreenderam. Havia notícias recentes sobre problemas financeiros na Silveira Serviços. Processos judiciais. Denúncias de fraude cometidas pelo sócio.
Rafael Silveira estava afundando e Luciana, contra todas as probabilidades, estava subindo. A ironia era quase poética. 2 anos. 2 anos. Desde aquela manhã terrível no escritório de Rafael Silveira. 2 anos desde que Luciana tinha chorado no banheiro da empresa, sentindo-se a pessoa mais insignificante do mundo. Agora, aos 37 anos, Luciana olhava para o pequeno escritório que havia alugado no centro da cidade e mal conseguia acreditar. 3 mesas, 2 computadores, um telefone fixo e uma placa na porta. LM Serviços, limpeza e mais, profissionalismo e confiança. Luciana, tem uma ligação para você, anunciou. Jéssica, que agora trabalhava como assistente administrativa. É do condomínio Jardim Europa. Querem fazer um orçamento. Luciana pegou o telefone, o coração acelerado. O Jardim Europa era um dos bairros mais nobres de São Paulo. Se conseguisse aquele contrato, seria um passo gigantesco. LM Serviços, Luciana falando. A conversa durou 20 minutos. Quando desligou, Luciana tinha um sorriso no rosto. E então? Perguntou Jéssica, ansiosa. Reunião marcada para quinta-feira. Eles querem conhecer nossa proposta pessoalmente. Você conseguiu, chefe? Jéssica pulou da cadeira para abraçá-la. Chefe. Luciana ainda se surpreendia quando a chamavam assim. Ela, que há 2 anos tinha implorado para não ser demitida, agora era dona do próprio negócio. Empregava 12 pessoas e faturava o suficiente para não apenas pagar as contas, mas para dar uma vida digna para Lara. Mãe, você vai poder ir na apresentação da escola amanhã? Perguntou Lara quando Luciana chegou em casa naquela noite. A menina estava sentada à mesa da cozinha fazendo o dever de matemática. Aos 11 anos, Lara tinha crescido tanto. Ainda era doce e carinhosa, mas havia uma maturidade nova em seus olhos, fruto de ter aprendido cedo sobre as dificuldades da vida. Vou sim, filha. Não perderia por nada. Luciana beijou o topo da cabeça dela. Como está a matemática? Difícil. O papai disse que ia me ajudar, mas não apareceu. A menção a Celso fez o estômago de Luciana se revirar. Ele continuava sendo o mesmo, ausente, irresponsável, pagando a pensão com atraso e fazendo promessas vazias para a filha. Mas Luciana tinha aprendido a não deixar que isso a afetasse mais. Celso não merecia nem sua raiva. Deixa eu ver aqui, disse ela, sentando-se ao lado da filha. Meia hora depois, o dever estava pronto e Lara já estava indo dormir tranquila em seu quarto. Luciana aproveitou o silêncio para revisar a proposta para o Jardim Europa. Precisava estar perfeita. Foi quando o celular tocou. Era Fernanda. Luciana, você viu as notícias sobre a Silveira Serviços? Vi algumas coisas no Google há uns meses. Por quê? A empresa faliu. Foi hoje. O sócio dele desviou uma fortuna e fugiu do país. Rafael Silveira perdeu tudo. Luciana ficou em silêncio, processando a informação. Deveria sentir satisfação? Alegria pela queda do homem que a havia humilhado? Mas não era isso que sentia. Era algo mais complexo, uma mistura estranha de pena e justiça. E tem mais, continuou Fernanda. A esposa dele pediu divórcio. Dizem que ela o deixou assim que o dinheiro acabou. Nossa! Pois é, o mundo dá voltas, não é? Você subindo e ele caindo. Karma é real. Quando desligou, Luciana ficou um longo tempo olhando para o teto. Rafael Silveira tinha perdido tudo. A empresa, o casamento, provavelmente a casa e os bens. Estava agora exatamente onde ela tinha estado 2 anos atrás, no fundo do poço. Parte dela queria sentir satisfação. Afinal, ele tinha sido cruel, insensível, tinha jogado fora anos de dedicação dela sem um pingo de compaixão. Mas outra parte dela, a parte que tinha crescido com a dor e as dificuldades, apenas sentia uma tristeza quieta, porque ela sabia exatamente como era estar ali. Sabia o gosto amargo da derrota, o peso esmagador da humilhação, o medo paralisante do futuro incerto. Espero que você encontre seu caminho, Rafael, murmurou para o silêncio do apartamento. Do jeito que eu encontrei o meu. Mas o destino, Luciana ainda não sabia, estava preparando um
Reencontro que mudaria tudo. Luciana estava revisando currículos em sua mesa quando Jéssica entrou na sala, segurando uma pasta. Chefe, o candidato para a vaga de assistente operacional chegou. Quer que eu mande entrar? Pode mandar. Mas Jéssica, qual o nome dele mesmo? Tem tanta entrevista hoje que estou perdida. Rafael Silveira. O nome caiu na sala como uma bomba. Luciana sentiu o sangue gelar nas veias, o coração disparar descontroladamente. Não podia ser. Não podia ser o mesmo Rafael. Silveira, você está bem? Perguntou Jéssica, notando a palidez súbita no rosto da chefe. Estou. Luciana respirou fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Manda ele entrar. Quando a porta se abriu e Rafael Silveira entrou na sala, o tempo pareceu parar. Os olhos dele encontraram os dela, e Luciana viu o choque espelhado em seu rosto. Ele estava diferente. O terno caro tinha sido substituído por uma camisa social simples e calça jeans. Os cabelos, antes impecavelmente cortados, estavam mais longos e desalinhados. Havia olheiras profundas sob os olhos, e a postura confiante que ele sempre teve tinha sido substituída por algo mais curvado, mais humilde. Luciana. A voz dele saiu em um sussurro incrédulo. Senhor Silveira, disse ela, forçando um tom profissional, embora o coração batesse tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Por favor, sente-se. Rafael permaneceu parado por um momento, claramente tentando processar a situação. Depois, lentamente, sentou-se na cadeira à frente da mesa. A mesma posição em que Luciana havia estado 2 anos antes, quando ele a demitiu. A ironia não passou despercebida por nenhum dos dois. Eu não sabia que a LM Serviços era sua, disse ele, a voz tensa. E eu não sabia que o candidato era você. Luciana recostou-se na cadeira, observando-o com atenção. Sentiu uma onda de emoções contraditórias, raiva, satisfação, curiosidade, até uma pontada de pena. Então, Sr. Silveira, me fale sobre sua experiência profissional. Rafael passou a mão pelo rosto, um gesto que ela reconhecia. Era o que ele fazia quando estava sob pressão. Luciana, eu sei como isso deve parecer. Eu sei o que fiz com você 2 anos atrás foi errado. Eu estava passando por problemas, mas isso não justifica a forma como te tratei. Não pedi desculpas, Sr. Silveira. Pedi que falasse sobre sua experiência profissional. O tom frio de Luciana fez Rafael engolir em seco. Ele abriu a pasta que trazia e tirou o currículo, impresso. Trabalhei durante 15 anos na minha própria empresa, a Silveira Serviços. Administração, gestão de equipes, relacionamento com clientes. A empresa faliu há 3 meses por conta de fraudes cometidas pelo meu sócio. Desde então, tenho procurado uma oportunidade de recomeçar. E me diga, Sr. Silveira. Luciana inclinou-se para a frente, os olhos fixos nele. Por que deveria contratar alguém cuja empresa faliu? Alguém que claramente não soube administrar seus negócios adequadamente? As palavras eram uma faca afiada, e Luciana viu Rafael estremecer. Ela estava usando as mesmas armas que ele tinha usado contra ela. E, Deus a perdoasse, estava sentindo uma satisfação sombria com isso. Você tem razão, disse ele, a voz baixa. Eu cometi erros. Confiei na pessoa errada, não prestei atenção aos sinais. Perdi tudo, a empresa, minha casa, meu casamento. Mas aprendi. Aprendi da pior forma possível, que ninguém está imune às quedas da vida. Luciana observou-o em silêncio. Parte dela queria mandá-lo embora, dizer que ele não era adequado para a vaga, fazê-lo sentir o mesmo desprezo que ela sentiu. Mas outra parte, uma parte que ela não esperava, estava curiosa. Curiosa para ver até onde Rafael Silveira tinha caído. Curiosa para ver se ele realmente tinha aprendido alguma coisa. E admitia para si mesma, uma parte dela queria vingança. Não a vingança violenta e destrutiva, mas algo mais sutil. Queria que ele trabalhasse para ela. Queria que ele visse o quanto ela tinha crescido. Queria que ele se arrependesse todos os dias de tê-la subestimado. A vaga, disse ela finalmente.
É para assistente operacional. Você faria entregas, transportaria equipamentos, ajudaria nas operações do dia a dia. Não é um cargo de gestão, é trabalho braçal. Eu aceito, disse Rafael sem hesitar. O salário é básico, nada como o que você costumava ganhar. Eu aceito. E você trabalharia diretamente subordinado a mim. Rafael encontrou os olhos dela e Luciana viu algo naquele olhar. Respeito, reconhecimento, talvez até admiração. Eu aceito, Luciana. E obrigado pela oportunidade. Luciana estendeu a mão sobre a mesa. Bem-vindo à LM Serviços, Sr. Silveira. Começa segunda-feira às 7 da manhã. Não se atrase. A primeira semana de Rafael na LM Serviços foi um teste de resistência. Luciana não tinha piedade. Na segunda-feira, às 7 em ponto da manhã, ele estava na porta do escritório, vestindo calça jeans e uma camiseta simples com o logo da empresa que Jéssica lhe entregou. Bom dia, Sr. Silveira, cumprimentou Luciana, com um sorriso que não chegava aos olhos. Sua primeira tarefa é levar esses equipamentos para o condomínio Jardim das Acácias. Depois, buscar produtos de limpeza no fornecedor da Vila Prudente. E à tarde, preciso que busque minha filha na escola e a traga para o escritório. Rafael pegou as chaves da van da empresa, olhando para a lista de tarefas que Luciana lhe entregou. Entendido. Ah, e Sr. Silveira? Ela o chamou quando ele já estava na porta. Não se atrase. Lembre-se de que pontualidade é importante. A farpada foi clara. Rafael simplesmente assentiu e saiu. Luciana voltou para sua mesa, mas não conseguia se concentrar. Ficou imaginando Rafael dirigindo a van, carregando caixas pesadas, fazendo entregas. O homem que um dia foi seu chefe, que a demitiu sem piedade, agora estava a seu serviço. Deveria se sentir melhor com isso, mas, estranhamente, apenas se sentia vazia. Você está mesmo fazendo isso? Perguntou Jéssica entrando na sala com café. Contratou o cara que te demitiu? Estou, respondeu Luciana pegando a xícara. Por quê? Luciana ficou em silêncio por um momento, procurando a resposta dentro de si mesma. Porque ele precisa aprender, precisa entender o que é estar do outro lado. Ou talvez, disse Jéssica com um sorriso sabido, você queira provar para ele o quanto você cresceu. Às 3 da tarde, Rafael voltou ao escritório com Lara. A menina de 11 anos entrou pulando com a mochila nas costas. Mãe, o tio Rafael é muito legal. Ele parou para eu comprar um sorvete no caminho, anunciou Lara com os olhos brilhando. Luciana olhou para Rafael, que parecia levemente constrangido. Espero que não se importe, disse ele. Fazia calor e ela comentou que gostava de sorvete. Da próxima vez pergunte antes, cortou Luciana, mais fria do que pretendia. Viu a decepção passar pelo rosto de Lara e imediatamente se arrependeu do tom. Mas não podia demonstrar fraqueza. Não podia deixar que Rafael pensasse que estava tudo bem entre eles. Lara vai fazer seu dever na sala ao lado. O tio Rafael tem trabalho a fazer. Nos dias seguintes, Luciana continuou dando tarefas cada vez mais elaboradas para Rafael. Pediu que ele organizasse o depósito, que fizesse planilhas de controle de estoque, que acompanhasse as equipes em campo. E Rafael fazia tudo sem reclamar, com uma dedicação que começava a incomodá-la. Foi na sexta-feira que algo mudou. Luciana estava trabalhando até tarde, quando ouviu vozes vindas da recepção. Levantou-se para investigar e viu Celso, seu ex-marido, discutindo com Jéssica. Eu disse que quero falar com a Luciana, berrava ele, claramente alterado. Senhor, a senhora Luciana está ocupada e... O que você quer, Celso? Luciana apareceu na porta, os braços cruzados. Celso se virou, os olhos injetados de raiva. Estava mais gordo, mais desleixado, e Luciana se perguntou como um dia tinha se apaixonado por aquele homem. Vim buscar o que é meu, disse ele se aproximando. Você está ganhando bem agora, não está? Então quero minha parte. Sua parte. Luciana quase riu. Você mal paga a pensão da sua filha e acha que tem direito a alguma coisa? Eu era seu marido. Parte dessa empresa é minha. Você não era nada quando estávamos juntos e continua não sendo nada. Luciana sentiu a raiva fervendo. Saia daqui agora, Celso.
Não saio até você me dar o que é meu. Ele avançou, levantando a voz. Foi quando Rafael apareceu, colocando-se entre Luciana e Celso. Ele era mais alto e mais forte que o ex-marido dela, e sua presença era intimidadora. A senhora pediu para você sair, disse Rafael, a voz calma, mas firme. Sugiro que obedeça. Quem é você, o novo namoradinho dela? Zombou Celso. Sou alguém que não gosta de ver homens ameaçando mulheres. Agora saia ou vou precisar chamar a segurança do prédio. Celso olhou de Rafael para Luciana, percebendo que não tinha vantagem ali. Cuspiu no chão e saiu, batendo a porta. O silêncio que se seguiu foi tenso. Luciana percebeu que estava tremendo, não de medo, mas de adrenalina. Rafael se virou para ela, os olhos preocupados. Você está bem? Estou, disse ela, mas a voz saiu trêmula. Esse é o pai de Lara? Luciana assentiu, afastando-se dele. Não queria que Rafael a visse vulnerável. Não queria dever nada a ele. Obrigada por intervir, mas eu conseguiria lidar com ele sozinha. Eu sei que conseguiria, disse Rafael, suavemente. Mas não precisava, não hoje. E naquele momento, pela primeira vez desde o reencontro, Luciana olhou para Rafael Silveira e não viu o chefe arrogante que a demitiu. Viu um homem que tinha caído, assim como ela. Um homem que estava tentando se reconstruir. Um homem que, talvez, não fosse tão ruim quanto ela queria acreditar. Os dias foram passando e algo começou a mudar no escritório da LM Serviços. Rafael não era mais apenas o funcionário que Luciana queria humilhar. Ele estava se tornando essencial. Foi Rafael quem percebeu que o fornecedor de produtos de limpeza estava cobrando valores acima do mercado e negociou um desconto de 20%. Foi ele quem reorganizou o sistema de escalas das equipes, tornando o trabalho mais eficiente. E foi ele quem, todas as tardes, às 3 horas, buscava Lara na escola e a trazia para o escritório com um sorriso no rosto. Mãe, o tio Rafael me ensinou a fazer contas de cabeça hoje, anunciou Lara uma tarde, pulando animada. Ele disse que eu sou muito inteligente. Luciana olhou para Rafael, que estava encostado na porta, observando a cena com algo que parecia ser ternura. Ela é realmente inteligente, disse ele. Me lembra alguém que conheço. O elogio pegou Luciana desprevenida. Ela desviou o olhar, fingindo estar ocupada com papéis na mesa. Lara, vai lanchar na copa, por favor. Preciso conversar com o Rafael. Quando a menina saiu, Luciana se virou para ele. Você não precisa bajular minha filha para conseguir pontos comigo. Rafael franziu a testa, genuinamente confuso. Eu não estou bajulando. Eu realmente gosto da Lara. Ela é uma menina incrível, educada, esperta. Você fez um trabalho maravilhoso criando ela. As palavras tocaram algo profundo em Luciana. Há quanto tempo alguém não reconhecia seu esforço como mãe? Celso nunca tinha elogiado. Nunca tinha reconhecido o quanto era difícil criar uma filha sozinha. Rafael, começou ela, mas foi interrompida por Jéssica. Chefe, o senhor Antônio do condomínio Bela Vista está na linha. Quer falar com você. Luciana atendeu a ligação e, quando desligou 5 minutos depois, estava radiante. Conseguimos! Exclamou. O contrato do Bela Vista é nosso. São 3 prédios, Jéssica. 3. Isso é incrível. Jéssica pulou da cadeira para abraçar a chefe. Rafael observava da porta, um sorriso genuíno no rosto. Parabéns, Luciana. Você merece. Naquela noite, Luciana decidiu fazer algo que nunca tinha feito. Convidou toda a equipe para comemorar em uma pizzaria próxima ao escritório. Era sexta-feira. Lara estava animada com a ideia e, pela primeira vez em muito tempo, Luciana se permitiu relaxar. A pizzaria estava barulhenta e aconchegante. Dona Marlene contava histórias engraçadas de seus anos de trabalho. Jéssica ria alto e as outras funcionárias brindavam com refrigerante ao sucesso da empresa. Luciana estava sentada ao lado de Lara quando Rafael se aproximou, segurando o copo de refrigerante. Posso sentar? É uma mesa livre, respondeu ela, mas o tom já não era mais frio. Rafael sentou-se e por alguns minutos ficaram em silêncio confortável, observando a equipe comemorar.
Você construiu algo especial aqui, disse ele finalmente. Não é só uma empresa, é uma família. É o que tento fazer, admitiu Luciana. Muitas dessas mulheres passaram pelas mesmas dificuldades que eu. Sei o que é não ter oportunidades. Sei o que é ser descartada. Rafael baixou o olhar para o prato. Luciana, sobre aquele dia, quando te demiti, eu preciso que você saiba que me arrependi. Não na hora, mas depois. Fui para casa naquela noite e não consegui dormir. Sabia que tinha sido cruel, injusto. Você não merecia aquilo. Luciana olhou para ele, surpresa com a sinceridade crua na voz dele. Por que está me dizendo isso agora? Porque você merece ouvir. Porque durante esses últimos meses trabalhando aqui, vendo o que você construiu, vendo como você trata as pessoas com respeito e dignidade, percebi o quanto eu estava errado. Não só em te demitir, mas na forma como conduzia minha vida. Eu achava que sucesso era ter dinheiro, ter poder. Mas você me mostrou que sucesso é ter caráter. As palavras tocaram algo profundo no coração de Luciana. Ela sentiu os olhos arderem, mas se recusou a chorar ali, na frente de todos. Tio Rafael, vem jogar aquele jogo no celular comigo? Lara apareceu ao lado deles, toda animada. Claro, pequena. Rafael sorriu, levantando-se. Luciana observou os dois se afastarem. Rafael agachado ao lado de Lara, os dois rindo de algo na tela do celular. E naquele momento, algo dentro dela começou a ceder. As paredes que tinha construído ao redor do coração começaram a rachar. Talvez, apenas talvez, Rafael Silveira não fosse o inimigo que ela queria que ele fosse. Talvez ele fosse apenas um homem que tinha cometido erros, assim como ela, assim como todos, e talvez, apenas talvez, ela estivesse começando a perdoá-lo. Era uma terça-feira chuvosa de outubro, quando tudo mudou. Luciana estava no escritório revisando contratos quando o celular tocou. Era a escola de Lara. Senhora Luciana, aqui é a enfermaria da escola. Lara passou mal, está com febre alta. Precisamos que venha buscá-la imediatamente. O pânico tomou conta de Luciana. Febre alta. As palavras ecoaram em sua mente, trazendo memórias do dia em que foi demitida. Ela pegou a bolsa e correu para a porta, mas lembrou-se. O carro estava na oficina. Como chegaria à escola rapidamente? Rafael! Chamou. Ela? A voz trêmula. Preciso que me leve à escola da Lara agora. Ela está doente. Rafael não fez perguntas. Em segundos, estava com as chaves da van na mão. Vamos! O trajeto foi uma eternidade angustiante. Luciana torcia as mãos no colo, o coração disparado. Rafael dirigia rápido, mas com segurança, lançando olhares preocupados para ela. Vai ficar tudo bem, disse ele suavemente. Lara é forte, igual a mãe. Quando chegaram à escola, Lara estava na enfermaria, o rosto vermelho de febre. Ao ver a mãe, seus olhos se encheram de lágrimas. Mãe, estou aqui, meu amor. Luciana a abraçou, sentindo o calor emanando do corpinho da filha. Vamos para casa agora. Rafael carregou Lara até a van, como se ela fosse feita de cristal. No caminho, pararam na farmácia para comprar remédios, e quando chegaram ao apartamento de Luciana, ele ajudou a levar a menina para o quarto. Obrigada, Rafael. Pode voltar para o escritório, disse Luciana, tirando os sapatos de Lara. Deixa eu ficar, pelo menos até a febre baixar. Luciana ia protestar, mas viu a sinceridade nos olhos dele e apenas assentiu. As horas seguintes foram um borrão. Luciana dava o remédio para Lara, colocava compressas frias na testa dela, segurava sua mão quando a menina tremia de febre. E Rafael estava ali, trazendo água fresca, fazendo chá, ajudando sem pedir nada em troca. Foi já passando das 10 da noite quando a febre finalmente começou a ceder. Lara dormiu, a respiração mais tranquila. Luciana saiu do quarto, exausta, e encontrou Rafael na cozinha preparando café. Ela está melhor? Perguntou ele. Está. Luciana se sentou à mesa, passando as mãos pelo rosto cansado. Obrigada por ficar. Você não precisava. Eu quis ficar.
Rafael colocou uma xícara de café à frente dela e sentou-se do outro lado da mesa. Luciana, posso te fazer uma pergunta? Pode. Por que você nunca quis ter mais filhos? Você é uma mãe incrível. A pergunta pegou Luciana desprevenida. Ela segurou a xícara quente entre as mãos, sentindo o vapor subir. Porque depois que me separei, achei que nunca mais conseguiria confiar em alguém, que nunca mais deixaria alguém entrar na minha vida e na vida da Lara. Pensei que seria mais seguro ficar sozinha. E ainda pensa assim? Luciana ergueu os olhos e encontrou o olhar de Rafael. Havia algo diferente ali, uma intensidade que fez seu coração acelerar. Não sei mais, sussurrou. Rafael se levantou e caminhou até ela, ajoelhando-se ao lado da cadeira. Pegou as mãos dela entre as suas, e Luciana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Luciana, eu sei que não tenho o direito de pedir nada. Sei que te machuquei, que te decepcionei. Mas nesses últimos meses, trabalhando ao seu lado, vendo sua força, sua dedicação, como você cuida da Lara, como você construiu tudo isso do nada, eu me apaixonei por você. O mundo pareceu parar. Luciana olhou para aquele homem ajoelhado à sua frente, vulnerável, exposto, e viu não o chefe arrogante que a demitiu, mas alguém real, alguém que tinha caído e se levantado. Alguém que, assim como ela, tinha aprendido o valor das coisas importantes na vida. Rafael, começou ela, mas as palavras morreram quando ele se inclinou e, muito devagar, deu-lhe tempo para recuar, tocou seus lábios nos dela. O beijo foi suave, hesitante, carregado de promessas não ditas. E quando se separaram, Luciana sorriu. Sentiu algo que há muito não sentia. Esperança. Os dias que seguiram aquele beijo foram uma montanha-russa de emoções. Luciana acordava todas as manhãs com o coração acelerado, uma mistura de felicidade e medo. Felicidade porque pela primeira vez em anos sentia borboletas no estômago. Medo porque se permitir amar novamente significava se permitir ser ferida novamente. Mãe, por que você está sorrindo para o celular? Perguntou Lara uma manhã, já recuperada da febre, enquanto tomava um café. Luciana rapidamente trancou a tela do telefone, onde uma mensagem de Rafael brilhava. Bom dia, pensando em você e na pequena. Não estou sorrindo, mentiu ela, mas o rubor em suas bochechas a denunciou. Está sim, Lara riu. É por causa do tio Rafael, não é? Você gosta dele. Lara! Luciana tentou soar severa, mas não conseguiu segurar o sorriso. Eu também gosto dele, mãe, disse Lara, ficando séria de repente. Ele é legal. Não é como o papai. Ele me escuta de verdade. As palavras da filha tocaram profundamente Luciana. Lara merecia ter uma figura paterna presente, alguém que realmente se importasse. E Rafael, nos últimos meses, tinha sido exatamente isso. No escritório, a relação entre Luciana e Rafael mudou sutilmente. Ninguém sabia ainda sobre o beijo, sobre os sentimentos que floresciam entre eles. Mas havia olhares que duravam um segundo a mais, sorrisos secretos, mãos que se roçavam ao passar documentos. Vocês dois estão diferentes, observou Jéssica uma tarde, os olhos brilhando de curiosidade. Aconteceu alguma coisa? Não sei do que você está falando. Luciana fingiu estar concentrada nos papéis. Claro que sabe, a chefe está apaixonada. Jéssica, volta para o trabalho, disse Luciana, mas estava sorrindo. Foi Rafael quem sugeriu que se tornasse mais do que um simples funcionário. Estavam trabalhando até tarde em uma sexta-feira, revisando a proposta para um novo cliente, quando ele parou no meio de uma frase. Luciana, eu tenho algumas ideias para expandir a empresa. Novos serviços que poderíamos oferecer, parcerias que poderíamos fazer. Posso te mostrar? Nas semanas seguintes, Rafael provou ser mais do que um assistente operacional. Sua experiência anterior como empresário trouxe insights valiosos. Ele sugeriu que a LM Serviços também oferecesse serviços de jardinagem e pequenos reparos. Ajudou a criar um sistema de avaliação de clientes que melhorou significativamente a qualidade do atendimento e, lentamente, foi se tornando o braço direito de Luciana nos negócios.
Você devia torná-lo sócio, sugeriu Fernanda durante um almoço. Está claro que vocês trabalham bem juntos. É cedo demais para isso, respondeu Luciana, mas a ideia já tinha sido plantada em sua mente. Uma noite, depois que todos já tinham ido embora e Lara estava fazendo o dever na sala ao lado, Rafael fechou a porta do escritório de Luciana e a puxou para um beijo. Desta vez não havia hesitação, apenas paixão e desejo represados por semanas. Eu te amo, sussurrou ele contra os lábios dela. Sei que é rápido, sei que é assustador, mas é verdade. Eu te amo, Luciana. Eu também te amo, admitiu ela finalmente, deixando as paredes caírem de vez. Tenho medo, mas te amo. Não vou te machucar, prometo. E Luciana acreditou. Pela primeira vez em anos, permitiu-se acreditar em promessas de amor. Mas nem tudo eram flores. Celso tinha sumido nas últimas semanas, mas Luciana conhecia o ex-marido bem o suficiente para saber que ele não tinha desistido. Homens como Celso nunca desistiam quando viam oportunidade de tirar vantagem. Foi em uma terça-feira, quando Luciana estava sozinha no escritório revisando contratos, que ele apareceu. Entrou sem bater, os olhos injetados de raiva e ganância. Então é verdade, disse ele, se aproximando da mesa. Você está faturando alto agora e ainda arrumou um namoradinho. Saia daqui, Celso. Luciana se levantou, o coração acelerado. Não antes de você me dar o que é meu. Ele bateu a mão na mesa. Quero 50 mil reais. Ou vou à justiça pedir a guarda da Lara. E vou alegar que você está negligenciando nossa filha, enquanto se diverte com seu funcionário. O sangue de Luciana gelou. Ele não faria isso, não ousaria. Mas pelo olhar nos olhos dele, ela sabia que ele faria. E não fazia ideia de que na sala ao lado, Rafael estava ouvindo cada palavra. Luciana sentiu o mundo desmoronar ao seu redor. 50 mil reais. A ameaça de perder Lara. As paredes do escritório pareciam se fechar sobre ela, sufocando-a lentamente. Você não vai conseguir a guarda dela, disse Luciana, tentando manter a voz firme apesar do tremor. Você mal paga a pensão, nunca visitou nossa filha, nenhum juiz. Isso não importa. Eu crio situações que vão convencer o juiz que uma péssima mãe. Interrompeu Celso, um sorriso cruel nos lábios. Vou alegar que você está expondo Lara a situações impróprias, que está mais preocupada com seu namoradinho do que com ela. Você é nojento. Luciana cuspiu as palavras. É um pai ausente, irresponsável, que só aparece quando quer dinheiro. E você é uma mãe que vai perder a filha, se não me der o que eu quero. Celso se aproximou ameaçador. 50 mil, Luciana, até sexta-feira, ou você vai ver a Lara chamando outra mulher de mãe. Foi quando a porta se abriu e Rafael entrou, o celular na mão, os olhos frios como gelo. Interessante, disse ele, a voz calma, mas carregada de fúria contida. Gravei cada palavra do que você acabou de dizer. Ameaça, chantagem, extorsão. Acho que isso dá alguns anos de prisão, não é? Celso empalideceu instantaneamente. Você não... Posso e acabei de fazer. Rafael levantou o celular. Já enviei a gravação para 3 pessoas diferentes. Se você encostar um dedo na Luciana ou tentar qualquer coisa contra a Lara, isso vai direto para a polícia e para o Ministério Público. Isso é ilegal. Você não pode me gravar sem autorização. Errado. Rafael deu um passo à frente, colocando-se entre Celso e Luciana. Gravações feitas para proteger contra crimes iminentes são totalmente legais. E extorsão, caso você não saiba, é crime previsto no artigo 158 do Código Penal. Luciana observava a cena como se estivesse assistindo a um filme. Rafael estava ali, protegendo-a, defendendo-a com a mesma ferocidade de um leão, protegendo sua família. Agora você tem 2 opções, continuou Rafael, aproximando-se ainda mais de Celso, que recuava como um covarde. Primeira, você sai daqui agora, nunca mais volta, e começa a pagar a pensão da Lara em dia. Sem chantagens nem ameaças. Você visita sua filha quando ela quiser te ver, com respeito e responsabilidade. Segunda opção,
Eu levo essa gravação para a polícia agora mesmo e você explica para um juiz por que achou que extorquir a mãe da sua filha era uma boa ideia. Celso olhou de Rafael para Luciana, percebendo que tinha perdido. Toda a arrogância, toda a maldade evaporaram, deixando apenas um homem pequeno e patético. Vocês não vão se livrar de mim, disse ele, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Já nos livramos, respondeu Luciana, encontrando sua voz novamente. Agora saia da minha empresa e da minha vida. Celso saiu correndo, batendo a porta com força. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luciana sentiu as pernas fraquejarem e Rafael a segurou antes que ela caísse. Está tudo bem, sussurrou ele, abraçando-a com força. Ele não vai mais te machucar. Nunca mais. Luciana se agarrou a ele, finalmente permitindo que as lágrimas caíssem. Mas não eram lágrimas de medo ou tristeza. Eram lágrimas de alívio, de libertação. Celso tinha sido o último fantasma do passado, a última corrente que aprendia aquela mulher frágil e assustada que ela tinha sido. Você me salvou, disse ela, erguendo o rosto para olhá-lo. Não. Rafael acariciou o rosto dela, limpando as lágrimas. Você se salvou há 2 anos quando decidiu não desistir. Eu apenas estava aqui para te apoiar. Eu te amo, disse Luciana, e desta vez não havia medo na voz, apenas certeza. Eu também te amo. Você, a Lara, tudo isso que vocês construíram. Quero fazer parte disso, para sempre. E ali, naquele escritório que ela tinha construído com as próprias mãos, Luciana beijou o homem que tinha sido seu maior erro e se tornado seu maior acerto. O homem que tinha caído para entender o valor de levantar. O homem que, assim como ela, tinha aprendido que o verdadeiro sucesso não estava no dinheiro ou no poder, mas no amor e no respeito. A vida tinha dado voltas e, finalmente, tinha colocado as coisas nos seus devidos lugares. 2 anos depois, o sol de dezembro entrava pelas grandes janelas do novo escritório da LM Serviços, agora localizado em um prédio comercial moderno na Avenida Paulista. Luciana estava de pé diante daquelas janelas, observando o movimento da cidade lá embaixo, ainda sem acreditar completamente em tudo o que tinha acontecido. Aos 39 anos, ela não era mais aquela mulher frágil e assustada que chorava em banheiros de empresas. Era uma empresária respeitada, com uma empresa que empregava 45 pessoas e atendia mais de 100 condomínios em toda a cidade de São Paulo. Mãe, você viu? Passei em primeiro lugar na prova de matemática. Lara entrou correndo no escritório, os cabelos longos balançando, o rosto iluminado de felicidade. Aos 13 anos, Lara tinha se tornado uma adolescente confiante e inteligente. Estudava em uma escola particular, fazia aulas de piano e tinha o sorriso mais bonito que Luciana já tinha visto. Parabéns, meu amor. Luciana abraçou a filha. Seu pai vai ficar orgulhoso. Pai agora era Rafael. Não biologicamente, mas em todos os sentidos que importavam. Ele tinha adotado Lara oficialmente 6 meses atrás, em uma cerimônia emocionante no fórum, onde todos choraram de felicidade. Rafael entrou no escritório logo em seguida, carregando uma caixa de documentos. Aos 44 anos, ele estava diferente do homem amargurado e falido de 2 anos atrás. Tinha voltado a sorrir, a sonhar, a acreditar. E ao lado de Luciana, como sócio em 30% da empresa, tinha ajudado a LM Serviços a crescer exponencialmente. A reunião com o pessoal do Shopping Center Eldorado foi um sucesso, anunciou ele depositando a caixa sobre a mesa. Fechamos o contrato. Eles querem que a gente assuma toda a limpeza e manutenção. Sério? Luciana pulou de alegria. Rafael, isso é ótimo. Ele a puxou para um beijo e Lara fez uma careta exagerada. Vocês são nojentos, disse a menina, mas estava sorrindo. O casamento tinha acontecido um ano atrás, em uma cerimônia íntima no jardim da casa que compraram juntos. Dona Marlene foi madrinha, Jéssica foi dama de honra e Lara foi a florista mais linda do mundo. Jéssica agora era gerente administrativa da empresa, cursando MBA em gestão de negócios com bolsa integral. Dona Marlene tinha se aposentado,
mas visitava o escritório toda semana para tomar café e contar histórias. Sueli coordenava uma das maiores equipes de limpeza e tinha acabado de comprar sua casa própria. Todas aquelas mulheres que começaram com Luciana no início tinham crescido junto com a empresa. Porque Luciana nunca esqueceu de onde veio. Nunca esqueceu o que era precisar de uma oportunidade. Quanto a Celso, depois daquele dia terrível no escritório, ele tinha desaparecido. Pagava a pensão em dia agora, mas nunca mais tinha tentado ver Lara. A menina tinha feito terapia para lidar com a ausência paterna, e Rafael tinha preenchido esse vazio com tanto amor que ela nem sentia mais falta. Sabe o que é engraçado? Disse Luciana naquela noite, deitada ao lado de Rafael na cama do quarto do casal. Quando você me demitiu, achei que minha vida tinha acabado. Pensei que nunca mais conseguiria me levantar. E se levantou tão alto que eu tive que pedir emprego para você. Rafael riu beijando a testa dela. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu, porque me obrigou a descobrir minha força, me obrigou a lutar, e no final me trouxe você. O destino tem um senso de humor peculiar, disse Rafael. Me tirou tudo para me dar tudo de novo. Só que desta vez com as coisas certas, com você, com a Lara, com uma vida que tem significado. Você acha que a gente merecia essa felicidade, depois de tudo? Acho que todo mundo merece segundas chances, Luciana. A questão é o que a gente faz com elas. E ali, naquela casa que construíram juntos, com a filha dormindo no quarto ao lado e os sonhos realizados ao redor, Luciana finalmente entendeu a verdade. Às vezes, a vida precisa nos quebrar completamente para que possamos nos reconstruir mais fortes. Às vezes, as maiores humilhações são apenas disfarces para as maiores vitórias. E às vezes, o amor chega não quando estamos prontos, mas quando finalmente aprendemos que merecemos. A doce vingança do destino não foi Luciana humilhar Rafael. Foi ela provar para si mesma e para o mundo que uma mulher sozinha, sem dinheiro e sem apoio, pode construir um império. Pode se levantar das cinzas, pode transformar dor em poder, lágrimas em conquistas e humilhação em glória. E no final, pode encontrar o amor verdadeiro no lugar mais improvável, nos escombros de um erro do passado. Mensagem final. Esta história é para todas as mulheres que já foram subestimadas, humilhadas ou descartadas. Para aquelas que choraram sozinhas, que duvidaram de si mesmas, que pensaram em desistir. Lembrem-se, sua queda nunca define seu final. Sua força está em como você escolhe se levantar. E você? Já passou por um momento em que a vida te derrubou, mas você se levantou mais forte? Qual foi sua doce vingança do destino? Compartilhe sua história nos comentários e inspire outras mulheres a nunca desistirem de si mesmas. Porque no final, a melhor vingança não é fazer os outros sofrerem. É provar para si mesma que você sempre foi mais forte do que imaginava. Fim. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.